Olá, meus alunos. Então, vamos fazer outro exemplo, né? Parecido com aquele da classe carro que a gente fez antes das férias, para dar uma reforçada na programação orientada a objeto básica. Então, a gente vai agora modelar os atributos e os métodos, né? As características e os comportamentos de uma classe cidade. Então, o que uma cidade tem de atributo? Então, eu tenho alguns aqui, mas poderia ter colocado outros também para exemplificar. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem mexer nessa classe aqui e aumentar. Depois no próximo vídeo a gente vai escrever o código dela e testar. Então, uma cidade tem um nome, tá? Esse nome em Java a gente vai colocar como string depois. Uma cidade tem a população, né, 1000 habitantes, tá? Não vamos colocar acento. Essa população aqui pode ser um inteiro. Uma cidade também tem uma área em quilômetros quadrados, então a gente vai colocar como double. Então, só lembrando que é quilômetros quadrados a área. A gente tem também a taxa de analfabetismo, que é um double, é uma taxa. Clima. Esses 5 aqui está ótimo para esse exemplo. Agora, métodos. O que uma cidade tem? Eu posso modelar comportamento numa cidade. Eu posso calcular a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que nada mais é do que dividir a área pela população. Você tem a densidade demográfica, ela vai retornar o número de habitantes, em média, por quilômetro quadrado. Eu tenho também o número de analfabetos, que eu posso calcular. Analfabetos. Ele vai retornar um int, que é multiplicar a taxa de analfabetismo sobre a população. Você tem o número de analfabetos da cidade. Tenho também um método, posso aumentar a população, diminuir a população da cidade, diminuir a população. Então, esse aqui vai receber o número de habitantes e vai diminuir do atributo população da cidade. E por fim, eu vou ensinar uma coisa nova para vocês lá no código daí, que é o método toString. Toda classe em Java herda da classe mãe de todas as classes Java, que é a classe Object. Então, a classe Object é a classe principal, a classe mãe. Todas elas herdam. A gente não precisa escrever explicitamente ela no código lá para ela herdar, que ela já herda sozinha. E essa classe Object já tem vários métodos. Um desses métodos é o toString, que se pode reescrever. Ele já tem uma definição na classe mãe, você pode reescrever. Esse método toString é usado para formatar como que você quer que exiba o teu objeto quando você coloca ele dentro de um comando de saída, como por exemplo o print, né? O system.out.print, println, etc. É para isso que serve. Daí ele vai imprimir, vai chamar esse método na hora que você tentar imprimir. Então basta, no código eu vou mostrar depois. E no NetBeans é possível criar automaticamente. Eu vou ensinar depois lá no NetBeans. Então esses aqui são os dados da classe cidade. A gente vai escrever o código lá, depois eu vou deixar um exercício de uma outra classe para vocês fazerem. Certo? Então, até o próximo vídeo, que é o código.